Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é o dia 20 e... Não. 21? Ah, é. Porque semana que vem é a ceia, tá certo. Hoje é dia 21 de junho de 2020. Vamos estudar a lamentação pela morte de Jacó. Nosso capítulo do texto básico está no Gênesis capítulo 50. Nosso texto áureo, texto de ouro, está aqui no capítulo 48, versículo 16. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, e que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura a Efron, o Eteu, em frente a Manre. Ok. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 50 e assim estaremos fechando, concluindo o livro do Gênesis. Nosso comentário expositivo oral hoje, né? Ainda expositivo oral, já passou de 1000 páginas, viu? Então tem muito conteúdo, muito material para as próximas gerações, né? E eu estarei falando ao vivo, claro, né, com as futuras gerações que estarão usando o nosso comentário sobre o livro do Gênesis. Aprendemos muitas coisas no livro do Gênesis, desde as nossas primeiras lições, falando sobre a criação, e agora o desenvolvimento e a linha sequencial da semente da mulher que irá culminar no Senhor Jesus. Então nós vamos fazer todo esse estudo ao longo dos livros do Antigo Testamento e vamos perceber que há um desenvolvimento bíblico bem concatenado, né, de modo que toda essa história, né, no final nós vamos ver a grande arquitetura dinâmica do livro Antigo Testamento como um todo, ou Primeiro Testamento, e como estamos vendo no Tanar, né, que é o Antigo Testamento, e aqui na Torá, que são os 5 primeiros livros. O primeiro livro já demonstrou que ele tem uma estrutura literária muito bem desenhada. E agora nós estamos estudando, conforme sempre fazemos no nosso início de cada abordagem, seguindo aquele roteiro do Bruce K. Waltke, né? O Bruce K. Waltke nos legou... Cadê o livrinho dele? Está aqui. Esse livrinho foi de muita valia ao longo dos nossos estudos. Bruce K. Waltke, comentário de Gênesis. E aqui nós temos a sequência dos livros. Nós temos a divisão do último livro, que é a Toledot Yaakov, que é o registro dos descendentes e dos tempos de Jacó, que culmina com essa personagem que tem uma preeminência, que vai se destacando ao longo do livro, né? Principalmente nós vamos vendo com aquele cuidado que nós estudamos, que Judá e José tiveram uma preeminência e destacaram de modo tal que agora eles, no fechamento do livro, eles exercem papéis preponderantes por conta da missão e da função das tribos que eles encabeçam no desenvolvimento da história de Israel. Então vejamos aqui, nós estamos estudando o ato 4 e estamos estudando agora a morte e o sepultamento de Jacó em Canaã. Vamos então ver aqui a cena 5. Então nós estudamos cena 1, 2, 3, 4, agora a cena 5 e o fechamento a cena 6. Então, nessa divisão que o Bruce K. Waltke faz, todo o livro, a gente percebe, tem uma estrutura, né? E essa estrutura ela é fundamental para que nós possamos entender tanto o modo como o livro foi, né, como ele foi idealizado, né, e também importante para nós vermos que ele não é um emaranhado de fontes, conforme os estudiosos histórico-críticos dizem, né, que eles pegaram uma série de fontes, javista, eloísta, sacerdotal, deuteronomista, e aí fizeram lá uma salada e saiu o livro do Gênesis.
né, por coincidência, saiu muito bem organizado. Interessante, né? E então, essas teorias do método histórico crítico, obviamente, elas não têm cabimento. E grandes autores, né, que contribuíram para desmoronar esse trabalho feito por Graf e Wellhausen, né, que foram os pioneiros aí na crítica das fontes do Antigo Testamento. Então, eles foram bem desestruturados por grandes estudiosos que conheceram muito bem a estrutura do livro do Gênesis, como a estrutura do Pentateuco. Nós temos alguns registros, como a unidade do livro do Gênesis, por exemplo, é um livro muito, mas muito bom, né? É um livro que foi escrito para refutar as teorias do método histórico crítico, principalmente crítica das fontes, e então ele nos dá uma contribuição muito grande para nós vermos que o livro tem uma estrutura literária muito bem desenhada. E essa estrutura literária, quando nós fazemos o que se chama de crítica canônica, ou seja, lermos o texto a partir do legado que nós tivemos na história, né, do desenvolvimento do texto, esse texto final que nós temos hoje, e o estudamos nessa perspectiva canônica, como o livro entrou no cânon, aí então nós temos um material farto, abundante, para nós entendermos o livro, principalmente da perspectiva que o livro merece ser analisado. Então, este enfoque que o Bruce Kewalski fez questão de fazer esse desenho ao longo de todo o livro, como é que o livro foi organizado, ele faz essa distribuição nas 10 toledotes, né, que são os livros e são os relatos, e depois toda essa sequência ele divide os atos em cenas, como se fosse uma peça de teatro. Ele faz uma divisão muito interessante, e até que nós chegamos aqui no livro 10 e estamos agora no último ato, que é o ato 4, que é a família abençoada no Egito em busca da terra prometida. Um dos aspectos importantíssimos que nós observamos é que este capítulo de hoje vai nos mostrar que o coração de Jacó não se prendeu ao Egito. Embora o Egito fosse, do ponto de vista cultural, né, uma cultura extraordinária, do ponto de vista de riquezas, não tinha comparação com Canaã, né? A estrutura que o Egito teve na ascensão do grande vizir José, né, que era a figura abaixo do faraó, é praticamente inalcançável, e você não vai encontrar isso, né, antes da história de José, nas dinastias anteriores você não vai encontrar isso. Posteriormente, José deixa um legado no Egito extraordinário para o desenvolvimento dessa cultura, até mais tarde nós vemos a queda do Egito. Tem um livro que aborda exatamente isso, a ascensão e a queda do Egito. Está em inglês ainda, né? E outra coisa importante é que quando nós vemos, então, essa cultura egípcia, né, na forma como Deus a modelou, mas Deus modelou a cultura egípcia, tudo quanto acontece dentro dessa cultura, e nós percebemos, é fundamental para a preservação da semente santa da nação que vai se formar, de modo que até a segregação que os egípcios faziam em relação aos outros povos é fundamental para a preservação numa unidade separada do povo de Israel, que ali vai nascer até se tornar a nação de Israel lá na frente. Então, todos esses elementos são importantes, e hoje, então, nós vamos estudar esse capítulo que vai ser, por assim dizer, o fechamento do nosso estudo do livro do Gênesis, de modo que estudamos todo o livro, do capítulo 1 até o capítulo 50, e temos aí muitas lições aprendidas, e hoje não vai ser diferente, porque sempre temos coisas interessantes em cada capítulo, em cada livro, quando estudados de um modo bem cuidadoso, nós sempre temos muitas coisas importantes a aprender. Nós vamos então aqui só pegar essa última parte do capítulo 2, vamos aqui no Logos Bible Software, aqui a última parte do capítulo 2, a partir do versículo 29,
que fala sobre a morte e o sepultamento de Jacó, que já comentamos na aula passada, mas esta sessão praticamente ela segue, né? Nós temos aqui um segmento, tá? Que constitui, né, uma perícope, né, falando sobre esse movimento que foi muito importante, tanto o movimento de chegada no Egito, como agora, né, as ordens que Jacó dá a José e aos seus filhos, elas são muito importantes para nós entendermos como o coração de Jacó não ficou no Egito. Ele tinha tudo para ficar deslumbrado, né? Como é igual a gente quando sai lá do Brasil, né, quando chega aqui numa Nova York, né? Não agora, né? Agora, se você for em Nova York, você não tem aquele deslumbre. É bem verdade que agora está sendo aberto, né? Mas no momento da pandemia mesmo, aí, quando essa pandemia, né, foi anunciada, né, você viu aquele deserto. Mas nas épocas áureas, quando nós participamos aqui, nas nossas primeiras chegadas, né, você chega na Broadway ali, né, na escada da fama, e você fica ali no Central Park, né, você fica ali deslumbrado, né, quando você sai do Brasil, faz questão de tirar fotos ali para botar no Facebook, para botar no Instagram, para mostrar ao pessoal lá, olha onde eu estou na escada da fama, estou na Broadway, né? Então é um colosso, né? A gente fica aqui deslumbrado porque realmente são lugares que adquiriram uma certa notoriedade e quem não são todos os que brasileiros, por exemplo, que têm a oportunidade que nós temos de poder, né, tirar uma foto lá na escada da fama. Não é assim. Então, esse deslumbre é natural, né? Jacó, na época, quando ele sai daquele ambiente, primeiro que eles habitavam em tendas lá, né? Eles habitavam em tendas lá em Canaã. Ele era nômade, ele não era cidadão cananeu. Então, tinha esse problema seríssimo. Eles simplesmente, né, eles foram adquirindo as coisas assim, bem gradualmente, porque eles eram estrangeiros lá entre os cananeus. E o ambiente onde ele morava, né, era aquele ambiente nômade. Eles tinham, né, aquelas cabanas e era uma coisa muito rústica. Quando eles chegam no Egito, eles encontram uma civilização adiantadíssima em relação a onde eles moravam. É como sair lá daquele bairrozinho lá de, né, Santa Branca, lá de Japeri, nas margens do rio Quebar, lá, né, Diácono Marco? Ou então lá na estrada do Barracão, lá em cima, né, perto daquela, né, ali é melhor, uma área muito mais nobre, né, muito mais nobre. Então, o que acontece? Quando a gente sai daquele Japeri, menor índice de desenvolvimento humano da Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, muito pobre, e vem para um lugar como esse aqui, o deslumbre é fantástico, né? E isso é inegável. Mas observem bem que Jacó, ele chega no Egito e a recepção que ele tem é uma recepção em glória. O faraó mandou as carruagens lá de luxo para buscar, né? Quem andava sempre a pé, com aqueles jumentinhos lá, né? Aqueles jumentos que eles tinham, e agora foram cavalos, né? E carruagens, né? Então é como andar, né? Você está lá com aquele seu carrinho, né? Aquele Santana velho, né? E nós empurramos muito aquele Santana, né? Então, isso aí é a nossa história, né? Você não conhece essa história, não. E aí, quando a gente chega, de repente, manda lá um carrão para buscar a gente lá, né? Manda aí vamos lá, dá uma ideia aí, na época lá no Brasil. Escalade para buscar a gente lá, né? Para a gente fazer uma viagem. Poxa, muda o nível, né? Muda o nível. E é exatamente isso que acontece. Porém, isso não influencia a Jacó. Eles foram para o Egito, mas o Egito não entrou neles. E ele passou isso para os seus filhos. E nós vamos ver que o fechamento de toda essa história, nem o próprio José, né, tinha uma alma egípcia. Ele ainda estava sob o domínio da promessa que Deus fizera aos seus antepassados, tá? Tanto ao seu bisavô, ao avô e ao pai, de que aquela terra seria dada a eles. Então eles entram no Egito e em todos os sentidos eles ficam isolados ali e crescem, tá? Como nós vamos começar a estudar no livro do Êxodo, né? E então eles crescem
E este capítulo evidencia como o coração de Jacó estava totalmente liberto do fascínio daquela grande cultura, daquela grande civilização egípcia, deslumbrante, por assim dizer. Eu estive vendo um documentário no Prime, no Amazon Prime, né, sobre o Egito. Então, fiz uma viagem dentro das pirâmides, no rio Nilo, né, uma coisa impressionante, muito, muito bonito, muito lindo. Então, como eles ainda têm aquelas áreas que preservam, né, arqueologicamente preservam as grandes pirâmides e tudo mais, como elas foram preservadas, e há toda uma história e há toda uma teologia que molda essa história do Egito. Nós vamos ver alguns aspectos na nossa aula de hoje. Tá? Então, aqui quando Jacó dá as últimas instruções para o seu filho e os seus filhos, ele diz o seguinte, e diz aqui o texto: depois Jacó lhes ordenou, dizendo: vou ser reunido ao meu povo, falando a respeito da sua morte, né? Ou seja, vou morrer. Sepultem-me junto de meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ele faz um histórico. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Éter. Quando Jacó acabou de dar essas palavras, ou melhor, quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Então nós vemos aqui que Jacó está em total sintonia com a vontade diretiva de Deus, que prometeu a Abraão, prometeu a Isaque, seu pai, e prometeu a ele pessoalmente. Inclusive nós vimos esse episódio quando ele entra no Egito, antes de ele chegar na viagem ainda, estando em Canaã. Deus aparece a ele, mostra que ele vai, mas eles vão retornar daquele lugar, e vimos a promessa feita no capítulo 15, né, feita a Abraão, de que eles seriam peregrinos em outro país, e agora nós estamos vendo o cumprimento, e que depois eles retornariam para o seu lugar. Daí o coração de Jacó, que tinha tudo para ficar, né, fascinado pela cultura e pela civilização egípcia, ele não é afetado, e o foco dele é a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido a seus pais. Tá? Então isso é muito importante, porque vai dar a linha aqui, né, a linha aqui do desenvolvimento dessa história, e vai falar a respeito do seu sepultamento. Quando ele entra no Egito, vocês observem bem que diante do grande faraó não tinha ninguém que não chegava e se ajoelhava e se prostrava. Jacó, naquele ambiente de recepção, né, pelo grande faraó, ele se coloca naquela posição ex officio, né, e abençoa o faraó. Então, sempre o maior abençoa o menor. Veja que audácia, né, que audácia desse imigrante que chega lá, né, e vai fazer uma oração abençoando o grande imperador, né, egípcio, o grande rei egípcio, ou faraó do Egito. Então vocês observem bem a grandeza dele e como isso se mantém, né? Então aí Israel, ele se mantém nessa posição que Deus o colocou e não se subestima. Aí nós falamos sobre o argumento do menor ao maior, né? Se José, que era o filho, era daquele tamanho, agora chega o pai, pronto, acabou, né? Acabou, aí é o máximo do máximo que o faraó poderia esperar. Por isso ele recebe com muita expectativa toda a família, porque José tinha conseguido, né, uma confiança tal do grande faraó, e eles não tinha como ser diferente, e aquele faraó realmente era de uma grandeza espiritual
muito acentuada, né? Nós vemos que ele era de uma enorme grandeza espiritual. E agora, nesse capítulo 50, nós estamos aqui na sequência. Depois que Jacó morre, vamos ao sepultamento de Jacó. O que acontece no sepultamento de Jacó só acontecia no sepultamento dos faraós, dos reis, no Egito. Tá? Isso que acontece aqui, para vocês verem como Deus honra a Jacó no ato da sua morte. Só os grandes faraós é que tinham essa honra de ter esses 70 dias aí de pranto, de choro, né, de luto. Vai parar, já pensou? 70 dias num país para poder, né, prantear e lamentar a perda de alguém? Então, realmente, esse alguém é muito grande. E vemos que Jacó recebe honra no Egito como se ele fosse um grande faraó. E isso acontece de modo muito interessante. Nós vamos ver aqui alguns aspectos históricos, né, para que nós possamos compreender tudo o que acontece e vemos aqui a perspectiva teológica até dos egípcios que faz com que a cultura gira toda em torno da teologia. Tudo o que acontece. Então, quando retornarmos aqui a análise do capítulo 46 até o 48, vocês vão ver no capítulo 47, principalmente, como a teologia influencia no modo como a economia anda no país, no Egito. Mas hoje nós vamos ver alguns aspectos aqui que são interessantes, que nós já ouvimos falar de muitas vezes, e felizmente aqui no texto bíblico nós encontramos aqui, por exemplo, o embalsamar, né? Então, que você que estudou a história, né, lembra desse processo que acontecia no Egito, e aí, não sei se vocês tiveram todas as questões relativas a isso respondidas. Por que embalsamar? Qual era a perspectiva que os egípcios tinham em relação a esse processo? O porquê desse processo? Qual era a base ideológica por trás desse processo? Então, hoje nós vamos ver no nosso estudo. Tá? E algumas contribuições boas nós tivemos, né? Como, por exemplo, essa obra aqui, velhinha, né, que eu trouxe do Brasil. Ela tem em inglês e aqui ela foi traduzida para o português. Nossa Herança Oriental. Então, aqui tem a história da civilização do Egito e no Egito e no Oriente Próximo. Então, aqui você vai ver todas as culturas, né? Você vai ver a China, a Índia, e vai ver o Egito em primeira mão aqui, e tudo quanto dizia respeito à ciência, arte, né, economia do Egito. Esse livro trabalha todos esses aspectos, e inclusive por um pesquisador que foi em loco. Grande parte dos seus escritos são derivados das suas pesquisas dentro do próprio ambiente em que ele escreve. No Egito, está lá em loco fazendo pesquisas, indo nas bibliotecas e fazendo toda uma cobertura geográfica e tudo. Então, o escrito dele é muito vívido, né? É muito vívido pelo fato de ele ter tido essa oportunidade de fazer viagens, e muitas viagens, ele e a esposa, para poder colher esses dados. Então, nos legou aqui, são acho que 10 livros, né? Muito, mas muito interessante essa obra, e nos ajuda a compreender alguns aspectos. E outro gigante na área de história, que também nos servirá hoje, será Heródoto. As histórias de Heródoto. Vamos de novo ao livro 2, agora um artigo mais à frente do livro 2, né? Um parágrafo mais à frente lá do Heródoto, que também vai falar a respeito tanto do luto no Egito, como também do embalsamamento, como é que era isso, como é que isso era feito. Tá? Prepare o estômago aí para vocês não terem problema, porque realmente é um negócio muito esquisito, mas tudo faz parte para nós podermos aprender e saber o que acontecia de fato. Tá? Vamos nós então. Depois dessa introdução, vamos à primeira pergunta. O que José fez quando viu que seu pai
Jacó estava morto, o que Jacó mandou que os médicos fizessem, e quantos dias eles passaram chorando. Os versículos 1 a 3 do capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Isso aqui é logo após a morte de Jacó. Tá? José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios ficaram de luto 70 dias. Tá? Provavelmente, a partir da morte até cobrindo todo o período de embalsamamento, e mais 30 dias, aí no caso, depois dos 40, dando um total de 70 dias, que era o luto feito e o pranto feito pelos grandes faraós. Tá? Só os grandes faraós. E quanto a essa questão, vejamos aqui, no nosso Logos Bible Software, é importante, né, que você vai ver que nós temos a sequência da narrativa, esse discurso narrativo. Temos uma sequência aqui que se liga ao capítulo 49 a partir do versículo 29. Então ele começa, na realidade, a unidade começa ali no versículo 29 do capítulo 49. Aí vem essa sequência. E aqui, simplesmente, você vai observar que nós temos a sequência dos verbos conjuntivos aqui. Como, por exemplo, aqui, olha. Vaiasef, vou botar para cá assim, El Amav. Então ele se reuniu, foi reunido ao seu povo. E aqui nós vemos que não há nenhuma partícula que, por assim dizer, marca uma transição em que uma nova história estará acontecendo. Mas nós temos aqui uma sequência no próximo verbo que aparece aqui. Vaipol Yosef al pnei aviv. Então, e caiu, né? Caiu no verbo nafal, né? E caiu José sobre o rosto de seu pai. Aqui o rosto vem, a forma dual, né? Porque tem essa parte de cá, essa parte de cá. Né? Então aí é a forma dual. Panaim, que sempre dupla. Né? Então você tem aqui olhos, tudo no hebraico vão aparecer nessa forma dual, pelo fato de ser, né, ter essas duas, aqui sobre as faces de, né, que seria a tradução literal, do seu pai. Né? E aí você vai, Vaievk, Alav, chorou sobre ele, tá? Vaishaklo, e o beijou. Então você vê aqui a sequência de verbos, né? A sequência que mostra que está seguindo o curso do versículo anterior. Tá? Então não é uma nova sessão que está iniciando. Por isso, então, você observa aqui que a NAA, ela já começa aqui, a sessão exatamente aqui, ó. Começa a perícope aqui, no versículo 29, e aí então nós prosseguimos. Como já comentamos esses versículos anteriores, do capítulo anterior, vamos seguir aqui. E aqui, no versículo 2, ele diz, e José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, então aqui você vai ver quais servos que foram chamados aqui para, né, receberem a ordem de José. Esses médicos aqui, o médico vem do Rofé, né? Então vocês vão ver aqui o plural, que está aqui, et ha-rofeim, né? Que é o plural de Rofé, Rofé é médico. Então vem aqui, esses médicos egípcios, eles eram peritos eles eram aqui especialmente peritos na arte de embalsamar. Então esses era uma classe distinta no Egito que trabalhavam com essa
com esse processo de embalsamar. Né? E aí mas aí surgiu, por que eles embalsamavam um corpo? De modo que esse embalsamamento preservava toda a fisionomia e a estrutura física, externa da pessoa. Mas por que razão eles embalsamavam? Hein, Maria Antônia? Tinha tudo a ver com a teologia do Egito. Vamos aqui, falando em embalsamar, né? E diz aqui, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios ficaram de luto 70 dias. Vamos à informação, por exemplo, que nos dá aqui Vamos primeiro aqui no Wilderd. Ok. Falando sobre o Egito. Por que razão ergueram esses homens egípcios as pirâmides? Um dos primeiros pontos importantes é isso, que esses sarcófagos, que são chamados sarcófagos, que eram os caixões em que os embalsamados ficavam, a face, inclusive eles esculpiam da forma do rosto da pessoa na parte externa do caixão. Né? E o corpo deles, né, da pessoa, ficava assim como que moldado dentro da tampa do caixão, né, de modo que parecia que a pessoa ficava ali. E depois esses caixões ficavam em pé, tá, e eram colocados nas pirâmides. As pirâmides eram um meio de se ter toda uma ambiência para que esses indivíduos que, segundo a teologia egípcia, né, eles não morriam ali, mas tudo quanto estava vinculado à vida deles tinha que ser preservado, e então eles desenhavam nas paredes, por exemplo, né, a figura dos seus escravos. Primeiro, antes eles faziam um processo mais caro, né, que era quando morriam os servos, eles iam para lá onde estava aquele da classe rica, né, dentro da pirâmide, então eles colocavam lá. Depois eles passaram a desenhar nas paredes e até mesmo dentro assim, do caixão. Nós vamos ver isso aqui em fotos. Tá? Obviamente, uma aula assim descritiva tem que ter fotos, tem que ter o que é uma pirâmide, né? Então a gente tem que ter tudo, né, para ser uma boa aula, não é isso, Luciano? Tem que ser, né? Então, aqui ele mostra a razão, o porquê dessas pirâmides que tinham no Egito. Tudo tinha uma causa. O propósito não era artístico, e sim religioso. As pirâmides não passavam de túmulos, vindos em linha reta dos velhos montículos funerários. Então, isso já vinha de outras culturas, já desenvolveram essas construções de pirâmides, dos túmulos, só que os egípcios eles inovaram de modo tal que as pirâmides elas se compunham de uma quantidade enorme de pedras para poder assumir aquele formato, e isso era feito de um modo muito dispendioso e envolvia uma arquitetura extraordinária, porém não era fundamentada no aspecto artístico, não era o problema artístico, não era a motivação artística que fazia com que aquela obra, que depois ficou para nós como uma obra de arte, quando estudamos arqueologia, né, mas tinha sim uma fundamentação religiosa. E aí o Wilderd diz o seguinte: as pirâmides não passavam de túmulos vindo em linha reta dos velhos montículos funerários. Aparentemente, os faraós admitiam, como qualquer homem comum da época, que os corpos eram habitados por um duplo, ou, eles chamam aqui de Ka, que não morria, então, ou seja, o espírito, seria o espírito. O espírito era, para o egípcio, ele tinha a mesma forma do corpo, tá? De modo que o corpo refletia o que era esse Ka. Então havia esse dualismo aí. Então o Ka, o espírito, e o corpo eram identidades, né, que deveriam ser preservadas porque não morriam. E aí então o corpo, para que ele pudesse usufruir, né, no além, né, os benefícios, né, de uma vida próspera, ele tinha que ter todos os aparatos necessários para que, quando ele se deslocasse do corpo, a preservação do corpo
fazia com que ele tivesse nessa outra dimensão, que era para eles a dimensão da imortalidade, o mesmo estilo de vida. E tudo quanto de bom tivesse ali, né, dentro da pirâmide, tudo isso ele usufruir lá nos campos elíseos, lá nos paradisíacos, né, conforme era a teologia dos egípcios. Tá? Então, veja bem, que o K sobreviveria, né, sobreviveria de modo mais completo se a carne fosse preservada contra a fome, a violência e a dissolução. Então, esse princípio teológico egípcio é que fundamentava, daí por ser, por assim dizer, não artístico, e sim religioso. Então, fundamentava a arte do embalsamamento. Era para fazer toda uma preservação, né, de modo que essa preservação garantiria que no além, tudo aquilo que fora feito ao morto iria refletir na sua vida desencarnada. Tá? Então, essa era a fundamentação por trás aqui da construção das pirâmides. Pela sua forma, altura e posição, as pirâmides procuravam a estabilidade propiciatória da imortalidade. E, a não ser nos cantos, tomavam a forma de um depósito naturalmente caído sobre a terra. A forma de um despejo de areia, por exemplo. Precisavam possuir permanência e força e por isso eram pedras empilhadas com tamanha abundância. Então, aquelas pirâmides, por que elas eram tão fortes? Foram feitas de modo que se preservasse. Porque o segredo estava, o túmulo que ficava ali dentro, enquanto essa pirâmide continuasse, enquanto o corpo que estava ali embalsamado continuasse sem desintegrar, isso garantiria que lá no além, aquele desencarnado, morto, estaria desfrutando de todos esses benefícios que ele tinha em terra, em vida. Essa era a perspectiva dos egípcios. Tá? Então aí você vai ver a teologia por trás das pirâmides. Hein? Isso é muito importante. Já lido sobre isso, Luciano? Não. É interessante, eu estudei essa semana a respeito disso, é muito, mas muito interessante. Então você vai entender depois, se assistir o documentário, vale a pena depois dessa aula, aproveita a tarde, assista o documentário sobre o Egito na Amazon Prime. Eu posso passar o link depois para vocês. Eu vou ver o documentário sobre o Egito Antigo. Eu tenho aqui, logo em seguida eu passo para vocês terem uma ideia. Ok, vamos lá. Então, precisavam possuir permanência e força, e por isso eram as pedras empilhadas com tamanha abundância, como se tomadas dali mesmo e não trazidas de centenas de milhas longe. Na pirâmide de Quéops, contam-se 2,5 milhões de blocos. Olha só a quantidade de blocos. Alguns pesando 150 toneladas. Um mundo, alturas, uns 150 metros de altura. Tá? E diz, em média, pesam 2,5 toneladas, cobrem 108.900 metros quadrados e erguem-se a 158 metros. O todo formava massa contínua, só se omitiam os blocos necessários para dar passagem à carcaça do faraó. Então aí o faraó era colocado ali dentro, tá? E aí então quando se fechava, então ele estava com garantia de que aquele lugar era indestrutível. E enquanto aquele lugar fosse indestrutível e enquanto o seu corpo, depois de embalsamado, permanecesse, tá, indissoluto, tá, sem dissolução, isso garantia que ele no além estaria desfrutando de todas as benesses que ele tinha desfrutado em vida. Aí está a teologia e a religiosidade por trás da construção das pirâmides. Tá? Coisa que praticamente a gente não aprende aí no nosso ensino médio. Quando vimos isso aí, eu estudei vagamente.
Os guias levavam os medrosos turistas a se arrastarem de 4 pés para dentro do cavernoso mausoléu até o coração da pirâmide. Isso vocês vão ver feito dentro desse documentário da Prime, né? Vocês vão ver todo esse momento, que ele vai levar você lá dentro, vai mostrar tudo como é que é a pirâmide por dentro e tudo mais. E diz, lá naquele silêncio absoluto, naquele escuro eterno, dormiram os ossos de Quéops e sua rainha. O sarcófago de mármore ainda está no lugar, mas quebrado e vazio. Nem aquelas pedras, nem todas as maldições dos deuses conseguiram amedrontar os ladrões. Naquela época já tinha, né, rapaz? Era brincadeira não. O espírito de Lula estava lá. Né? Era possível. Eu não sei de nada. Né? Estava lá. Já estamos descobrindo aí as raízes, ó. O brasileiro tem alguma coisa a ver com isso, aí, não é possível. Somente os políticos brasileiros tem alguma coisa a ver com isso, né, Tinha? Falou em roubar, meu pai. E aí, então, vocês vão ver aqui, ele vai dar toda uma abordagem falando a respeito da semelhança entre o conceito egípcio e o conceito dos hindus e tudo mais, mas vamos ver aqui a parte que fala sobre embalsamamento. Tá? E essa parte do embalsamamento, o historiador, né, daqui da nossa herança oriental, Will Durant, eu não sei se é Durand, não sei se é francês, o que é, deve ser inglês, será? Acho que pode ser. Eu não lembro aqui da origem do nome dele aqui. Né? Will Durant, deve ser Durant. Então ele vai, obviamente, fazer o quê? Recorrer a Heródoto. Todos os grandes historiadores, né, que escrevem sobre a história antiga, né, tem os mais antigos relatos históricos são de Heródoto. Se você vai ver o comentário de Calvino, o comentário de Calvino vai citar Heródoto. Né? Era um comentário do século IV a.C., então tinha informações muito úteis. E ele fala a respeito do modo como era feito o embalsamamento para poder, então, esses corpos serem colocados dentro das pirâmides. Então, nós temos aqui a informação. O meio de sossegar o Ka e assegurar-lhe vida longa não consistia no enterro do cadáver em sarcófago de pedra. Também o mumificavam. Aí é que vem o processo da mumificação. E se tornaram mestres na arte. Tá? Então, esses médicos que estão sendo relacionados aqui no versículo 2, que esses Rofeim aqui, eles são exatamente esses peritos egípcios na arte do embalsamamento. Não era qualquer um que fazia isso. Tinham aqueles especialistas em embalsamamento, que já tinham todas as técnicas, todas as estruturas necessárias, nós sabiam o tempo necessário para que se preservasse o aspecto externo de modo completo, tá? E depois ainda construíam os caixões, os sarcófagos, tá? De modo que eles artisticamente refletiam aquela imagem ali, era o reflexo do morto que estava ali dentro. Então, eles tinham toda essa técnica. Então, não era só esse aspecto da construção da ambiência externa necessária para a preservação, tá, da vida longa desses faraós, mas também havia esse aspecto do embalsamamento que ele vai, obviamente, recorrer a Heródoto. Heródoto fala da arte do embalsamador egípcio, dizendo, só um pouquinho, é importante que nós temos essas fontes de pesquisa, e elas são muito importantes para você entender aspectos da Bíblia. Só aqui eu já vou falar um pouquinho de hermenêutica, como é importante você entender alguns aspectos da Bíblia, né, que remetem a algo que no próprio Antigo Testamento você não tem informação. Porque esta não é uma prática corriqueira e comum entre os hebreus. Daí você não vai ter informação alguma de como era feito esse embalsamamento. Aparece aqui, né, tanto o processo como o resultado, tá? E você não tem. Tem os agentes que fazem, mas você não tem informações. Aí então o que você precisa fazer? Você precisa recorrer a essas fontes que vão dar para vocês uma ideia como era esse processo, principalmente
nessas fontes que aqui são as mais antigas, né? Heródoto, por exemplo, é um dos mais antigos. Tem um livro dele, você pode comprar no Kindle, baratinho, Histórias do Heródoto. Aqui no Kindle. Deixa eu só diminuir isso aqui, porque tá gigante. O que houve? Aí. Então, aqui no Kindle, você tem esse Histórias de Heródoto, tem num arquivo só, você tem Histórias de Heródoto, todos os 2 grandes livros e os 9 livros do Heródoto em 2 volumes aqui. Você tem em português agora. Tem em português, tem em espanhol, tem em inglês, você tem toda essa história. E ele dá informações importantíssimas, baratinho, isso aqui é baratinho, $9 por aí, uma coisa baratinha. E dá informações importantíssimas para você entender certos aspectos que você não encontra em lugar algum. Você vai falar em embalsamamento, você vai ver em Wildred, que vai citar quem? Heródoto. Eu vi Hamilton, o grande comentário do Hamilton, que jogou para Heródoto. Kyle Delitzsch, outro grande comentário do Antigo Testamento, que remete a Heródoto. Então, nada melhor do que ir na fonte primária. E se você quiser, aí que entra o outro aspecto, se você quiser pegar Heródoto, estou dando só uma dica, viu? Importante. Como se faz aí o estudo. Quando você pega Heródoto, por exemplo, aqui, Caio Delitzsch, vamos ver aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho Heródoto aqui, ó. Eu tenho o Heródoto aqui. Você também, aí você tem isso aí, pastor James. Pastor James tem no Logos Bible Software, até em grego. E a tradução para o inglês aqui, ó. Tradução para o inglês. Então você tem o original grego, para você ver a correspondência, por exemplo, entre o processo de mumificação. Você vai ver exatamente a correspondência com a tradução, tá, do texto hebraico, aqui, tá, para o texto grego, e vai ver que há uma equivalência no que diz respeito ao processo de embalsamamento. Tá, no versículo 2 aqui. Então, esse entafiastais aqui, né, que são os embalsamadores, né, que fizeram o quê? Que você tem um verbo. Oi, sumiu aí. Deixa eu voltar a imagem para vocês. Voltou. Tá, então, tudo isso é importante dentro do processo, tá, de pesquisa. Então, você vai fazer toda uma análise, você vai ter todo esse material aqui disponível para você pesquisar essas coisas. Então, surge um processo de embalsamamento. Aí você já tem aqui, ó, tudo dentro do Logos Bible Software. Eu aconselho o Luciano a fazer uma economiazinha aí mais tarde, ter o Logos Bible Software. Muito bom. E aí, então, você tem tudo aqui dentro, tudo, aqui, toda uma biblioteca enorme. Vamos, então, ao processo do embalsamamento, aqui descrito vamos começar pelo Will Durant, porque ele fala bem sinteticamente, ele diz o seguinte: primeiramente, extraíam os miolos pelas ventas. Então, os miolos saíam pelas ventas, pelo nariz. Tá? É horrível o processo, mas está morto. Tá? Com um gancho de ferro. Então eles iam lá, tiravam lá os miolos, deixavam só a estrutura externa. E que não saía, né, diz aqui, e que não saía por esse método era tirado com infusão de drogas. Então eles tinham lá as drogas que eles jogavam, injetavam lá para poder sair. Ah, mas então não vai aguentar ouvir isso. Eu falei, né? Falei para preparar o estômago. Por aí. A dos egípcios era muito mais séria ainda do que essa daí, de lavagem cerebral. Depois diz aqui, ó, com uma pedra cortante faziam uma abertura de lado, tá, e extraíam as entranhas. Tiravam tudo dentro do indivíduo. E tendo limpado o abdômen, lavavam-no com vinho de palmeira e o aspergiam com estudados perfumes. Enchiam depois a cavidade com pura mirra,
cássia e outras essências e costuravam o corte. Feito isso, maceravam o defunto em natro. Aí é que vem aquele aspecto da preservação, depois que ele está todo, praticamente tirou tudo que não precisava ficar, né? Aí vem a preservação da estrutura externa, que era feita com essa substância aí chamada natro, que é um silicato de sódio e alumínio. Ele botou até a fórmula aqui: Na2, Al2, Si3, O10, 2H2O. Então é hidratado. Tá? É um sal hidratado. Tipo formol de hoje, que é utilizado hoje, o formol para preservar. Só que esse aqui era esse silicato, ele preservava por centenas de anos, milhares até de anos, né? Eu tenho alguns sarcófagos hoje que existem, quando abre a pessoa está lá intacta mesmo, com toda a fisionomia, do mesmo jeito, e isso aqui é interessante. Durante 70 dias, aí a correspondência lá, né? Então, aqueles 30 dias a mais que duraram no pranto, para completar o processo, depois que ele era feito, 40 dias. E depois não tinha mais aqueles 30 que aí completavam. E nesses 70 dias eram feito todo aquele pranto, né, pelo morto e tudo mais, até que ele chegasse ao ponto de ser depositado no sarcófago. E diz aqui não era legal exceder desse prazo. Tá? Ao fim de 70 dias, levavam o corpo, enleavam-no em bandas de pano encerrado e empapavam de goma, tá? Que no Egito era usada em vez de cola. Tá? Aquele processo que a gente fez da mumificação, então eles faziam todo aquele corpo ali com goma e aí depois ela ficava rígida, tá? Mas não usavam uma cola, eles usavam essa goma especial. Então, esses médicos eles eram uns especialistas nisso. Tá? Em seguida, punham o corpo numa caixa de madeira com a forma de um homem, tá? E fechavam-na e guardavam-na em câmara sepulcral de pé, encostada à parede. Tá? Então você vê lá na pirâmide, aí está lá dentro lá o sarcófago em pé, tá? Que era exatamente aquela pessoa que estava ali dentro com todas essas, tá? Com todas essas construções que são derivadas do modo como eles viam a importância daquilo para dar um bem-estar ao morto na eternidade, principalmente os faraós. Obviamente, o Heródoto, ele diz que havia, né, 3 tipos de embalsamamento. Existia o da classe alta, o da classe média e o da classe baixa. Então, sempre existiu. Nessas 3 classes, eles tinham essa forma de... aqui. Eles tinham essas formas aqui porque não eram qualquer um que tinha condição de fazer... Cadê de fazer o embalsamamento. Mas o Heródoto, então, ele diz que havia... o Heródoto diz que havia 3 tipos de embalsamamento. Aquele que era feito, ele descreve, né, o que era feito para as classes dos faraós, depois as classes médias e depois a classe baixa. Mas, de modo geral, esse aí que era o processo que é indicado aqui nesse texto, né, que fala a respeito do embalsamamento. Então, vocês que talvez nunca ouviram falar como é que era feito, né? Joana, nada agradável, né? Mas esses indivíduos eram especialistas em fazer isso. Eu tenho aqui umas imagens, por exemplo, para vocês virem aqui. Aqui no Museu Cultural, vou mandar o link para dentro do nosso grupo. O Museu Cultural do Banco do Brasil fez uma exposição do Egito Antigo. Então aqui você tem essa exposição, mostra a pirâmide. Tá? Aqui você tem aqui cadê a descrição? O faraó aqui assentado. Vamos ver aqui a pirâmide.
rede está direitinho. Então vocês podem depois fazer uma viagem aqui no tempo aqui. Você vai ver a pirâmide, tá? Aqui está uma pirâmide, tá? Você depois pode seguir aqui, ó, pelo navegador. Você vai depois aqui, você pega a estátua de Ramsés, a pirâmide, tá? Você vai aqui na navegação, você vai acesso à galeria, que é a entrada aqui, tá? Onde começa a exposição. Estão acompanhando aí? Deixa eu tirar aqui. Você pode tirar isso daqui. Você pode depois saber sobre a vida cotidiana. Então você vai aqui no segundo andar, no primeiro andar, tá, da exposição, vai fazer todo um tour aqui. Tá? Tudo aqui fala sobre a vida cotidiana no Egito. Você vai aqui, ó, ter toda uma descrição, tá? Período, tá? As dinastias, você vai ter toda uma descrição aqui. Você pode pesquisar todos esses quadros aqui. E também mais à frente, você vai ter, deixa eu ver aqui, o Egito 1, o Egito... Toda a exposição está aqui dentro, em 3D aqui para você. Aqui. Vai na sala, pesquisa. Tá? Aqui no segundo andar, você aqui nesse primeiro andar aqui, você vai ter a vida cotidiana, você vai ter as imagens, você vai ter os sarcófagos também. Aqui é o tipo. Pega aqui. Não está aparecendo a imagem aqui. Cadê ela? Está conectada à rede. Aí você tem. Cadê a imagem dele? Aqui no Centro Cultural Banco do Brasil teve essa exposição. Cadê? Clarear? Ah, essa aí só se fosse escuro. Mas depois vocês têm um link aqui, vocês vão ver tudo direitinho. Vocês têm como ver lá dentro como é que era. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui os costumes funerários, aí você vai ver aqui, ó, como é que eram. Aqui. Os cursos funerários, tudo. Todos os aparatos aqui, tudo que era utilizado. Deixa eu ver aqui para você. Os sarcófagos, por exemplo, vamos ver aqui. Não. Ver os sarcófagos. Aqui você tem sarcófagos. Tem descrição, tá? Como é que era o tipo de sarcófagos, alguns, né? Com as descrições, os hierógrafos aqui. Caixão com painel com olhos. Vamos ver aqui mais à frente. Aí você tinha como é que era um sarcófago, tá? E aqui, ó, a figura do grande faraó, antropóide, aqui na forma de homem. Tem toda uma descrição. Aqui você tem uma... Deixa eu mostrar a figura aqui, como era o sarcófago. Tá? Inclusive você vai observar ali o que tem dentro dele aqui, ó, algumas artes feitas aqui, tudo relacionado à vida do grande faraó. Era tudo esculpido, tanto nas paredes como aqui dentro das pirâmides, nas paredes, e também aqui dentro do sarcófago, propriamente dito. Tá? Então é só para vocês terem uma ideia aqui. E deixa eu ver aqui a tumba de Nefertari, aqui, ó. Vocês terem uma ideia como é que era lá, ó, dentro da pirâmide, né? Tudo que eles colocavam lá, olha,
tá? Aí vocês vão ter a descrição, você vai ouvir a descrição direitinho, vou botar o link, aí vocês podem ouvir a descrição, se quiserem se aprofundar nisso, né? Só para ter uma ideia. Bem, eu acho que nós já vimos bastante aqui a respeito disso e deu para vocês terem uma noção, né, do ambiente cultural em que José está envolvido e como isso influencia no modo como é feita a preservação de Jacó para que ele pudesse fazer aquela viagem, tá? Então, ser sepultado lá em Canaã. Então, todo esse processo foi feito de modo que lá na frente ele iria ser sepultado. E aí, então, é o que nós vamos ver na sequência do nosso estudo. Pastor, Sim. mediante o que a gente acabou de ter essas informações, então o processo de beatificação do catolicismo não existe, é mentiroso, porque há métodos de preservar o corpo. Eu acredito que naquela época existe, hoje então nem se fala, né? A beatificação católica é aquele tipo de considerar santo, né, alguém porque fez um milagre e tudo mais. Mas o conceito mesmo de santo no Novo Testamento vai de encontro a esse processo de beatificação pós-mortem. Né? O santo ele é considerado santo em vida. Eu sou santo, você é santa, então vamos... Não tem esse processo de canonização. Isso aí foi uma invenção, né, ao longo da história que eles fizeram. Mas todos nós, Paulo diz até da igreja de Corinto, chamados santos, né? Então, só uma leitura do Novo Testamento vai de encontro a essa prática que não tem nada a ver com a Bíblia. Eles mantêm aquele conceito que o corpo manteve preservado, né? Eles usam esse processo. Uhum. Preservar o corpo se consegue. Sim, mas isso é um costume pagão. Nós vamos ver aqui que é um costume pagão que não tem nada a ver com o que o Novo Testamento depois vai ensinar. Que, inclusive, a dissolução do corpo não significa a sua aniquilação. Tá? Porque o corpo ele é dissolvido, mas nós sabemos que a ressurreição vai chamar de volta quem morreu no mar, quem morreu na terra, quem foi enterrado, quem foi comido pelo peixe, sei lá o que, né, fim que teve. Isso aí não afeta em nenhum momento a descrição que Deus tem daquele que ele vai ressuscitar. Ele sabe exatamente quem era e como era, e essa ressurreição vai estar, a ressurreição do corpo, ela tem uma identidade que é o nosso próprio corpo, nosso modo de ser aqui no mundo. Então, por isso que no cristianismo, nem no judaísmo, tem esse processo de embalsamamento, por exemplo. Os judeus não, né? Tem de enterrar, né? O costume de enterrar é um costume importante, né? Agora, é bom a gente ver que a partir dessa técnica que era usada nessa época, foi importante, porque como é que se eles não fizessem isso, como é que eles iam levar para poder enterrar lá Jacó? Então eles tinham, inclusive, o próprio ambiente cultural favoreceu a esse sepultamento lá, né? E depois, quando José também é embalsamado, no finalzinho, o seu corpo, posteriormente, ele pode ser preservado ao longo de vários séculos, né? 4 séculos, para depois ser levado para lá, para a terra prometida, onde ele tinha certeza que iria ser levado, cumprimento da promessa de Deus. Ok? Pegou bem aí? Deu para a gente ter uma visão, né, ampla, né? Vamos nós então na sequência. Eu acho que praticamente ninguém trouxe essas informações aí nos estudos bíblicos, né, de modo geral. E elas são importantíssimas. Sim, Luciano? Né? Ok, vamos botar isso aqui lá para cima de novo, para deixar aberto aqui. Vamos ao... A Bíblia fala que o José e todos os seus irmãos morreram, né, no Egito. Uhum. Agora, pelo que a gente lê, somente ele foi levado, né? Ou não. Os demais parece que não foram, né? Não se sabe, né? Porque seguiram o mesmo processo, a gente não sabe. Não temos informação das escrituras, né? Porque eles são o que a gente chama de personagens preeminentes. Então, eles são preeminentes, e você vai ver que posteriormente, lá na Epístola aos Hebreus, vai fazer menção, né,
ao José como um dos heróis da fé, que deu ordem acerca dos seus ossos, né, para que ele fosse depositado lá em Canaã. Ok? E a proeminência toda é dada a Jacó, porque no caso de Israel. Exato. É isso que pode... O que José pediu aos da casa de Faraó? Que pedissem a ele, que permitisse que ele, José, o fizesse. O que Jacó tinha feito, José jurar que iria fazer. Pergunta. Ou seja, qual foi o pedido que foi levado ao Faraó pelos servos de José, que estava, né, separado no ato de luto pelo pai? Então ele encarregou seus servos de irem ao Faraó. Vamos aos versículos 4 ao 6, que dizem assim: passados os... Vamos aqui eu gosto de ler aqui no Logos Bible Softwares. Passados os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos... Essa é a revista corrigida. Vamos pegar aqui a NAA, que é mais simples, para a gente não ficar traduzindo a tradução. Aí. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo, sepultem-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Então ele pede para que eles vão lá e peçam ao Faraó esta licença para que Jacó seja enterrado lá em Canaã, e como algo que fora votado. Ele ordenou, conforme nós vimos, aos seus filhos que fizessem isso, mas para José sair do Egito, né? Já tinha passado o período de fome, agora são 17 anos que ele viveu lá no Egito, Jacó. Então, ele precisava de uma licença para ir lá, e ele estava envolvido ali no processo, né, de luto e tudo mais. Então, encarregou seus servos de irem a Faraó para pedir, tá? Para pedir licença e ir viajar, fazer uma longa viagem até Canaã para fazer o sepultamento. Pedido assim, né? Poxa, por que ele não pediu para construir uma pirâmide para ele aqui no Egito? Né? Construiu uma pirâmide para ele aqui no Egito e ele tem uma honra de um faraó. Não, mas ele estava ligado à promessa e à origem. Tá? Então Jacó queria lá. Nenhuma honra do Egito, apesar de ele ter aqui um período de luto que é praticamente só os faraós que tinham. E, entretanto, ele pede para ser sepultado lá. O pedido vai ser dado aqui pelos servos diante de Faraó, e Faraó não hesita em atender o pedido de José. Diz aqui: Faraó respondeu: vá e sepulte seu pai, como ele fez você jurar. Então, faça assim. Quem fala nisso é o Von Rad. Acho que é Von Rad. Deixa eu ver aqui. Von Rad. Gerhard von Rad. Ele dá uma... aqui mesmo, em frente. Sim, pode ir. Mesmo ele sendo o segundo, Uhum. e o estranho, tinha humildade e a clareza, a noção de que, para mim, eu não posso ir direto para Faraó, eu acredito. Ele mandou uma mensagem através do servo, que tem um ritual para falar para Faraó, não tinha aquele acesso livre a Faraó. Uhum. Sabia o princípio ali, né? Pode ser tirado, mas sabia como era o procedimento para obter uma resposta de Faraó. Exato. Ele não
foi entrando porta dentro da casa. Não. O cara quer lá para agora. Mostrando um respeito, né? Inclusive ele pediu lá os seus que estavam abaixo dele, né? Fala que esse é um desejo, eu tenho um voto que eu fiz com meu pai. Se o faraó dissesse não, ele não poderia ir, não tinha jeito. Mas pelo menos vocês intercedam por mim lá diante do faraó, que eu não quero levar esse assunto lá, vai lá. E deixa eu aqui envolvido aqui no meu luto. Ele falou com os servos da casa de faraó. De faraó, os que estavam direto, nos assessores diretos lá, que estavam abaixo dele, que eu falo, abaixo de José. Mas ele preferiu usar esse caminho. Né? Foi muito prudente, né? Muito prudente e até louvável. Deixa eu ver aqui, acho que o Von Rad fala a respeito do motivo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Fala, por que o próprio José não propôs isso? Né? Ele diz aqui, há muitas razões sugeridas, mas a melhor delas, ele diz que é que José, that Joseph had to avoid the court during the morning ceremony. Então ele tinha que evitar comparecer à corte nesse período em que ele está da cerimônia de luto. Então tinha todo eu lembro dos esquemas cerimoniais, né? Quem tocasse no morto, ele beija o morto. Então tinha todo um esquema cerimonial egípcio que ele tinha que continuar lá como se a pessoa ficasse imunda. Então não podia entrar dentro da corte de Faraó. Então ele pede então aos assessores para que façam isso, porque ele está envolvido direto ali com o morto, beijou o morto. E agora o morto está embalsamado, então ele está todo naquele ambiente, então ele não tinha acesso, não poderia ter acesso à corte. Aí o Von Rad apresenta que a melhor explicação para ele não ir direto é exatamente por conta da cerimônia egípcia de sepultamento. Inclusive você vai ver isso, obviamente, Heródoto. Geralmente ele cita Diodoro e o Heródoto. Ele não fala, o que você falou? Foi Diodório e Heródoto. Eles são sempre citados aqui. Ok, vamos nós aqui à próxima pergunta. Deu para pegar? Entendeu direitinho? Próxima pergunta. Quando José foi a Canaã para sepultar Jacó, quais os da casa de Faraó e dos egípcios que foram, e quais os de Israel que ficaram, e quais os que foram? Então, os versículos 7 a 9. Vamos lá. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. Todos os principais. Então, a elite toda foi prestigiar o enterro de Jacó lá na Terra Prometida. Comandantes, generais lá do exército, todos os grandes foram lá. Só não foi o faraó, né? O faraó ficava lá no seu palácio. Mas todos aqui, os grandes, os maiorais aqui, principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José, tá? E seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. Obviamente, as crianças sob o cuidado dos servos e servas que eles tinham ali para fazer todo esse cuidado. E, no demais, a família mesmo foi toda ela lá prestigiar o sepultamento de Jacó. Então, observem que Deus deu uma honra enorme a Jacó. Tiveram essa honra, tamanha honra. Então isso é importante, que o cortejo fúnebre, né, a comitiva fúnebre egípcia, que inclui José, os oficiais egípcios da liderança, como diz o Bruce Waltke, todos os decanos dignatários da corte do faraó
e o império, e um exército de carros e cocheiros, tá? Acompanhando-os estão toda a casa de José e a casa de Jacó, exceto as crianças e animais. A procissão fúnebre ocorre em 2 estágios. O grande cortejo avança até Atade, e ali se detém por 7 dias de pranto. Tá? E aí ele dá aqui os oficiais decanos aqui. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Então foi um cortejo enorme aqui. Enorme. Então essa composição mostra o tamanho da dignidade do sepultado, do que seria sepultado. Então um morto aqui teve um privilégio. Só mesmo os faraós que tinham, né, esta honra de toda uma comitiva gigantesca para fazer uma viagem longa, então vários dias. Então realmente mostra a importância e a honra que Deus deu a Jacó no Egito. Fica nos anais egípcios. Prosseguindo, a próxima pergunta. Quantos dias ficaram chorando quando chegaram ao local onde iam sepultar a Jacó? O que os moradores do local disseram e que nome deram ao lugar? Então, versículos 10 e 11. Os versículos 10 e 11. Quando eles chegaram à eira de Atade, aí vocês vão encontrar a eira do espinhal, né? Então aqui o João Ferreira de Almeida, que traduziu o Atade aqui do hebraico, ele traduziu para como espinhal, né? Então temos aqui diz o Walter, no século VI depois de Cristo, o mapa mosaico Madeba localiza uma Alon Atad, terebinto de Atad, próxima a Bet Agla, ou Bet Ogla, moderna Deir Asla, entre Jericó e o Mar Morto. Estaria Jacó em sua morte mostrando a seus descendentes a via para a terra prometida? É uma pergunta que se faz. E aqui nós temos, quando, ele diz aqui, fizeram ali, vamos aqui, quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Então foram 7 dias quando eles chegaram ao local. E quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: como é grande este pranto dos egípcios. Então, eles se surpreenderam em ver toda aquela enorme comitiva chorando durante 7 dias. Haja pranto, hein? Haja lágrimas. Daí vem a etiologia etimológica do nome do local. Qual o sentido do nome do local? Então você vai ver aqui. Como é grande esse pranto dos egípcios. E por isso aquele local foi chamado de Abel Mizraim. Fica do outro lado do Jordão. O que significa Abel Mizraim aqui? Hein? Aí vem, são 2 palavras que são usadas aqui como num trocadilho, tá? São 2 palavras que são, podem ser consideradas, né, como um trocadilho. E então você vai ver que a própria palavra pranto aqui, Evel, tá? A própria palavra pranto aqui vai dar a
vai dar o nome do local. Você vai ver ela aqui, Evel, que significa pranto. Tá? Você vai ver aqui, tá? Vai ver aqui, ó, Evel Kaved. E aí, então, mais à frente, você vai ver a forma Avel Mitzrayim, que é o pranto, tá? Que é o pranto egípcio, ou pranto dos egípcios. Mitzrayim aqui, Mitzrayim significa egípcio, os egípcios. Então aqui o pranto dos egípcios, que a palavra Evel também, ela tem um significado de ribeiro, tá? Ela tem um significado de ribeiro, daí pranto com ribeiro, né? Aqui há uma, qual é a figura? De exagero. Lembram quando você faz um exagero, né? Que diz aqui, fiz nadar a minha cama. Eu já dei essa figura de linguagem para vocês. Quem lembra? O exagero, como é? Lembra, Silmara? Quando você eu fiz nadar a minha cama nas minhas lágrimas, meu pranto. Vamos ver se lembram aí. Então, esse trocadilho aqui, Abel Mitzrayim, vem exatamente, que Evel significa pranto e Abel significa ribeiro, então é como se o pranto aqui gerasse um ribeiro. Daí ficou um ribeiro das lágrimas dos egípcios. Como é grande o pranto dos egípcios. Então, chorando durante 7 dias, né, deu para encher um rio, né, de tanta lágrima. Lembraram aí? A figura de linguagem que diz respeito a exagero? Uma hipérbole. Né? Então, exagero. Ultrapassou. Então, observem bem que aqui você vai ver esse trocadilho e ele vai dar a etimologia, a origem da palavra Abel Mitzrayim. Né? Então, Abel, aqui no hebraico, Avel, então, Avel Mitzrayim, né? Vem de Evel, né? Evel, e aí então elas têm um duplo sentido aqui, tanto de pranto como também de ribeiro, né? Abel, ribeiro. Então, era o ribeiro dos egípcios que fica além do Jordão. Be'ever, depois, né, de Avar, Ever, Hayarden, depois do Jordão. Tá? Então, aí de um modo geral, essa palavra Abel Mitzrayim vem exatamente ter a sua etiologia etimológica no pranto, né? E o pranto por 7 dias, muito grande, então Evel, pranto, e Avel, que é o ribeiro, então aí o ribeiro dos egípcios, ou o ribeiro formado pelo pranto dos egípcios. Então aí toda uma significação. É uma hipérbole, claro. Ok? Você sabia? Só. De outra maneira, ele está dizendo, não precisa chorar tanto assim. Próxima pergunta. O que os filhos de Israel fizeram conforme o pedido de Jacó, que Jacó lhes fez? Eles fizeram. Como se chamava o local onde o sepultaram e de quem Abraão o comprara? Temos informações históricas aqui, recuperando apenas a informação histórica, os versículos 12 e 13, vai nos dizer: e os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo, Abraão havia comprado de Efrom, o Eteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Mamre. Então aqui, podia pegar um mapinha aqui, mas deixa para uma outra ocasião. Então é exatamente nesse lugar, né? Nós fomos lá, né, em 1987, quando ainda estava acesso, né, aberto o acesso lá para
depois da Jordânia ali, quando nós fomos na Jordânia, então nós vimos a sepultura de Abraão, de Sara, fomos lá em Macpelá. Só que depois houve um problema de questão de os árabes tomaram posse do lugar lá, e aí então havia dificuldade para se transitar até lá. Mas eu acho que por questão de turismo, acho que eles ainda permitem a chegada lá, né, no território que já não é mais um território que estaria vinculado a Israel, mas está do outro lado. Passamos pela fronteira ali, pela uma cerca, né, do lado de cá Israel, do outro lado da Jordânia, e aí fomos até lá na sepultura de Abraão e de Sara. E eles preservam até hoje o lugar. Próxima pergunta, então. Depois que os filhos de Israel com seu irmão José o sepultaram, para onde eles foram e o que os irmãos dele disseram que seu pai havia dito? Só falou para eles. Tá? Guardem bem aqui. Versículos 14 e 17. Versículos 14 ao 17. Depois disso, José voltou para o Egito. Ele, os seus irmãos e todos os que o haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Uma observação boa do Walter aqui. Vendo os irmãos, 15, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Eles ainda não estavam convencidos. Então, é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José. Então, enviaram, né, alguns lá para poder chegar na frente, e conforme for a resposta dele, nós também vamos lá. Mas vocês vão na frente, e ele diz, por isso mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte, e é isto que vocês dirão a José, perdoe, o morto agora não pode dizer se falou ou não, né? Né? Então não pode dizer se isso é verdade ou não, não tem testemunhas, e eles foram, né, eles são construtores de factoides, né? Então... Na parte sentimental aí de José. Tem que aproveitar esse momento, logo, imediatamente ao sepultamento, né? Que ainda está ainda fragilizado no luto, né? Então a gente já tem que salvar nossa pele enquanto há tempo. Vamos lá. É possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal, tá? Todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte. Então foi ordem do seu pai, né? É isto que vocês dirão a José. Perdoe, por favor, as transgressões de seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Então, se é a ordem de Jacó, não pode dizer, você perguntou, não? Nem o embalsamado poderia responder se sim ou não. Já estava sem os miolos, a gente já viu como é que foi o processo, então não tinha condição de responder, nem nada, nem tremer no túmulo. E diz aqui, agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. E, poxa, tá... Depois disso aí, depois de uma apelação dessa, meu amigo, não tem quem não perdoa. Ao ouvir estas palavras, José chorou. José chorou. Então aqui o Walter que diz, eles fazem isso com o intuito de preparar o caminho para quando chegarem a ele, tá, as coisas estejam tudo direitinho, tudo já preparado. Seu pai, né, sabem de experiência que José cederá à autoridade de seu pai em questões familiares. Esperam que ele respeite as instruções de Jacó em perdoá-los da mesma forma que ele cedeu as instruções de seu sepultamento. Então vem tudo na garupa. Né? É aqueles projetos da madrugada na Câmara. Então votou ali, joga mais essa aí, porque a nossa escapatória é ele nos perdoar e com uma autoridade pós-mortem aí, né, tinha que botar as memórias póstumas, né?
Esse aqui já pode ser as memórias póstumas já do Jacó. Isso aqui é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi lançado em inglês. Foi lançado em inglês agora. Tradução excelente de 2020. Ler Machado de Assis em português já é um luxo, né? Em inglês, aí é luxo dobrado. Os americanos e os que estão lendo em língua inglesa estão fascinados aqui. Está um esgotamento rápido da tradução de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis. Né? Famoso Machado de Assis. Já está sendo lido aqui em inglês. Também eu tenho aquele do Sertões, do Euclides da Cunha, que foi traduzido por inglês. Tem o Darcy Ribeiro, também traduzido por inglês, O Povo Brasileiro. Várias obras aí estão traduzindo para a literatura, que hoje no Brasil praticamente as escolas não veem, né? Não leem mais os clássicos, então estão sendo traduzidos aqui. Então as memórias aqui póstumas de... Né, esse livro é interessante que começa. Eu não sei se eu começo narrando desde o dia da minha morte ou do meu nascimento, mas ele faz a opção lá, assim que começa o livro, as memórias póstumas, que é póstumo, né? Do Machado de Assis aqui, do Brás Cubas, de Brás Cubas. Ok, ao ouvir essas palavras, com esse peso de autoridade, José chorou. De certa forma, nós percebemos que tudo isso já tinha sido visto antes, quando ele tinha afirmado para os seus irmãos que ele não estava ali por acaso. Tinha um plano de Deus, tinha um propósito de Deus. Essa cosmovisão que ele passou para os seus irmãos era verdadeira, ele já não tinha mais nenhuma mágoa. José estava com o coração limpo. E quando eles chegam diante de José com esse pedido, o que acontece? Isso quebra José. Eles ainda não acreditaram que eu os perdoei. Então, essa apelação é recebida com lágrimas por José. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Ou seja, nos mantenha vivo, não desconte o que nós fizemos contigo e nos tenha como seus escravos aqui. Pelo menos isso, que nós vivamos. E nós lembramos mais uma vez de quê? Quando eles se prostram diante dele, nós lembramos de quê? Do sonho lá da juventude. Os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Tentaram impedir esse sonho se cumprir, mas não conseguiram. Eis-nos aqui, somos seus servos. Aí qual é a proposta então que o José faz para eles? Vamos à próxima pergunta. O que os irmãos de José foram a ele e o que eles fizeram? Como José reagiu e o que ele lhes disse que o fizera? E o que José disse que os consolou? Os versículos 18 ao 21. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei a vocês e aos seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Ele falou: nosso irmão é grande mesmo, viu? Que agora ele tinha tudo para acabar conosco. Né? Está igual a Jesus diante da mulher pecadora que levaram a ele, né? Todo mundo ali querendo mesmo que a mulher fosse apedrejada. E o único que podia apedrejar, a única instância de apelação, diz que não iria agir conforme a proposta deles.
Mas dizem que as tais têm que ser apedrejadas. Então Jesus faz uma contraproposta. Então, ok. Quem dentre vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Diz que desde o mais velho até o mais novo, todos se ausentaram. E aí fica o único que poderia atirar a pedra. Bem, era o único, né? Porque agora todo mundo foi embora. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele, não, Senhor. Então agora ele podia dizer o quê? Mas eu posso atirar a pedra em você. Não é isso, Jacomar? Era o único que podia atirar a pedra, porque era o único que não tinha pecado. Entretanto, a atitude dele, diferente daqueles que estavam sendo os acusadores, disse, ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. E José aqui, você vai ver um paralelo. Agora vocês realmente deveriam ser punidos, porque agora vocês estão sozinhos comigo. Eu tenho poder para punir vocês. Aí ele chega e diz, não, eu perdoo. Isso aí foi um propósito de Deus. Ele reafirma o que tinha dito. Tem um plano de Deus por trás de tudo isso aí. E aí, quando nós ampliamos a visão e vemos de um modo mais sistêmico, o que nós percebemos, hein, Silmara? Tudo planejado por Deus direitinho. Cada evento, cada ato, cada cena, né? Cada episódio, tudo desenhado por Deus e acontecendo dentro de um script divino. A honra de Jacó, a posição de José no tempo certo, o sustento agora que ele pode dar aos seus familiares, né? E, em sequência, a preparação para que eles vivam ali durante muitos anos, num lugar isolado, onde iriam crescer, prosperar. Tudo isso está dentro de um programa, né, de uma arquitetura dinâmica de Deus, que molda não só a história, como o livro como um todo que contém a história. Tá? Então essa história, ela é muito bem contada. É a história, como diz o Longacre, a história da providência divina. Esse livro é bom, viu? Esse é bom, né, Maria? Esse é bom. Finalizando, então, vamos às últimas palavras aqui de José. Não fala mais e agora nós vamos ao final aqui, né? Falar as últimas palavras aqui de José, que é a última pergunta. A última pergunta: quantos anos José viveu e quais as gerações de seus filhos que ele viu e o que ele fez com seus irmãos, que os seus irmãos jurassem que o fariam aos seus ossos? Os versículos 22 ao 26. José vive 110 anos. Tá? E viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Vamos ler aqui esse texto. E assim estaremos encerrando o nosso estudo bíblico. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Então, filho, né? Neto, bisneto. Foi. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse aos seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Faz então um pedido. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo, Deus certamente visitará vocês. Olha a confiança deles com a promessa feita lá atrás a Abraão, né? Depois a Isaque e depois ao seu pai Jacó. E agora ele toma Deus pela sua palavra. Isso é muito forte, muito importante. Ele toma Deus pela sua palavra. Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, isso ia ser transmitido de geração em geração, porque 400 anos mais à frente, né? Muito tempo posterior. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui.
José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram seu corpo e o puseram num caixão no Egito, certamente numa pirâmide, né? O grão-vizir tem a honra, né, de um grande faraó. E aqui você vai ver a retomada que é feita aqui em Hebreus 11, 22. Né? Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então, isso aqui ele tomou Deus pela sua palavra. E aí, de um modo geral, nós percebemos que esses gigantes espirituais, todos eles, nós vamos ver que eles não nascem prontos. Eles são feitos a partir das experiências que eles têm na escola de Deus. E as disciplinas que Deus vai dando, eles vão aprendendo e vão crescendo, até que chega essa estatura aí que nós vemos diante de nós. E essa semente santa, agora na terra prometida, prossegue o trabalho até a retirada deles lá na frente, né? Passam-se aí 400 anos, 430 anos, e eles então vão retornar para a terra prometida. Isso tudo, nós vemos um programa de Deus, um esquema de Deus, e isso já nos deixa na porta do livro do Êxodo, né? Que vai aí cobrir, não cobre todo esse período, né, em que eles ficam lá, mas já pega um novo faraó que não conhecia, que não ignorou a história, tá? E passa a tratar mal os filhos de Israel, até que chega um momento em que Moisés surge na história para poder tirar o povo do Egito. É o próximo livro que nós vamos estudar, o Êxodo, né? A saída deles do Egito. Há uma curiosidade aqui que o Walt apresenta, só para a gente fechar. Ele fala aqui a respeito das bênçãos pactuais, né? Essas bênçãos pactuais, elas se cumprem literalmente na vida dos patriarcas, e o pessoal só vive falando a respeito da fé dos pais, que aí você observa bem que isso é citado lá na frente, que nenhum deles recebeu o que fora prometido, né? Deus planejara algo superior para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então mostra esse aspecto da fé dos patriarcas. E cadê? Tem uma curiosidade que ele faz aqui no... Deixa eu ver. Está aqui em cima. Deixa eu ver se está aqui. Aqui. O simbolismo que eles dão aqui é muito interessante, né? Depois você vê, né? A arquitetura. Então, os matemáticos adoram isso aqui, né? E fizeram... A notícia da idade de José, em sua morte, leva o Gênesis a uma conclusão adequada. Os anos dos patriarcas são formados como um padrão crescente, inteiro, multiplicado por um padrão de número quadrado crescente. Aí você tem, Abraão viveu 175 anos, que é exatamente 7 vezes 5 ao quadrado. Depois Isaac, 180 anos, que é 5 vezes 6 ao quadrado. Depois Jacó, 147 anos, 3 vezes 7 ao quadrado. Aí José vive 110 anos, que é exatamente 1 vezes 5 ao quadrado, vezes 1 vezes 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, que é igual a 7 ao quadrado. Agora, outra coisa importante aqui, o Hamilton aqui explica, José é o sucessor no padrão 7, 5, 3, 1. Né? E a soma de seus predecessores, 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, tá? É o que dá exatamente o... Ele botou aqui, mas é 5, 1 vezes, aqui tem que botar o parênteses aqui. Vocês não sabem matemática, aí fazem besteira.
No parede, porque você pega isso daqui, não dá 7. Dá 149. 7 ao quadrado aqui não tá 49. Então o escrito aqui ficou errado. É na parte de baixo aqui. Hã? Hein? Todo mundo passou batido? Ah! Não, eu tô aqui calculando aqui. Eu falei, isso aí tá errado. Tá errado aqui. Você tem que mandar uma nota lá para Logos, viu? 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. E assim José é ligado intimamente. Agora vê aí se está certo. 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. 49 mais 36 mais 25. Hum? 25 mais 6 ao quadrado, 36 mais 49. Vinte e cinco mais 36 mais 49. Tá? Então aqui, ó, eles fizeram aqui, não colocaram uma coisa direitinho, aqui, na hora de escrever, o tradutor não prestou atenção. Mas está certinho aqui no original. E assim José é ligado intimamente com a linhagem. Ele só quer mostrar aqui que há todo um vínculo aqui, do ponto de vista da relação, né, das idades, né, como elas se relacionam e como José está nessa concatenação, ele está nessa sequência aí do patriarcado, né? E eles fazendo esse vínculo matemático. Esses caras não tem que fazer, né? E eu estou querendo almoçar. Parece-me que o narrador está sugerindo que José simbolicamente leva a uma conclusão às narrativas patriarcais. Isso diz o Hamilton. Tá? O Hamilton, ele diz aqui no seu segundo livro, na página 709 e na página 710. Então, assim, que Deus nos abençoe. Obrigado pela paciência de vocês. E concluímos a exposição do livro do Gênesis. Tá? Aprendemos muitas coisas e, por certo, elas serão úteis para o futuro trabalho de vocês. Futuro que começa amanhã, né? Ou hoje à tarde. Que Deus nos abençoe. בראשית, פרק נ'. ויפול יוסף על פני אביו, ויבק עליו, וישק לו. ויצב יוסף את עבדיו, את הרופאים, לחנות את אביו. ויחנתו הרופאים את ישראל. וימלאו לו 40 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים. ויבכו אותו מצרים 70 יום. ויעברו ימי בכיתו, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור. אם נא מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור. אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת. בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני. ועתה אעלנה ואקברה את אבי ואשובה. ויאמר פרעה, עלה וקבור את אביך, כאשר השביעך. ויעל יוסף לקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים, וכל בית יוסף, ואחיו ובית אביו, רק טפם וצונם ובקרם עזבו בארץ גושן. ויעל עמו גם רכב גם פרשים, ויהי המחנה כבד מאוד. ויבואו עד גורן האטד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד. ויעש לאביו אבל 7 ימים. וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האטד, ויאמרו, אבל כבד זה למצרים. על כן קרא שמה
אבל מצרים, אשר בעבר הירדן. ויעשו בניו לו כן כאשר ציוום. ויסעו אותו בניו ארצה כנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החיתי על פני ממרא. וישוב יוסף מצרימה, הוא ואחיו, וכל העולים איתו לקבור את אביו, אחרי קוברו את אביו. ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו, לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצוו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא, שנא פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך, ועתה שנא לפשע עבדי אלוהי אביך. ויבק יוסף בדברם אליו. וילכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ויאמרו, הננו לך לעבדים. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עלי רעה. אלוהים חשבה לטובה, למען עשו כיום הזה, להחיות עם רב. ועתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת טפכם. וינחם אותם, וידבר על ליבם. וישב יוסף במצרים, הוא ובית אביו, ויחי יוסף 110 שנים. וירא יוסף לאפרים בני שילשים, גם בבני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה. וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, ויישם בארון במצרים.